2 do nosso módulo 4 de Fundamentação Teórica. E eu já vou explicar por que esse módulo parece tão curto. Lembram lá no início do curso que eu comentei com vocês que eu não gosto de interromper uma linha de raciocínio? Então, eu sugiro que você veja essa aula do início até o fim. Provavelmente você vai ter que ver ela mais de uma vez, inclusive, porque tem bastante informação importante sobre essa etapa da pesquisa. Então, aqui a gente tem diferenças básicas da fundamentação teórica de acordo com cada formato de entrega. A gente já viu que pode existir uma diferença, inclusive da nomenclatura. Mas o que faz com que eu entenda de uma forma super clara a diferença entre fundamentação teórica na monografia, no artigo e nas pranchas? É o que vocês costumam pedir bastante. Débora, quanto eu tenho que escrever nessa parte? Então, sim, a fundamentação teórica é o centro da tua pesquisa científica, é onde você vai apresentar o embasamento de autores, então, consequentemente, vai ser onde você mais vai ter que dedicar a tua escrita aí. Na monografia, a gente tem entre 10 a 12 páginas escritas. Então, vejam, já é um volume bem maior de escrita e, por isso, eu sugiro que vocês não comecem por essa parte. Já passaram pela introdução? Ok, vem para a fundamentação teórica. Por quê? Lá na introdução a gente escrevia um pouco menos, lembra? Então é muito bom para você começar a treinar a tua escrita. A partir de agora você vai ter que aprofundar mais. E aprofundar não significa encher de linguiça, tá bom? A gente já vai comentar um pouquinho mais a respeito disso e eu vou mostrar exemplos para vocês. Mas na monografia a gente tem que escrever mais. No artigo, a gente tem entre 3 e 4 páginas escritas. E veja, se no artigo a gente tem no total em torno de 12 páginas mais ou menos, isso significa que grande parte dele vai aqui para a fundamentação teórica, nesse caso do artigo, para a parte de discussão. Nas pranchas, a gente tem uma seção da prancha separada para esses conceitos, né? Quando essa prancha entrega impressa, no A1 lá. Quando a gente tem slides, né, então essa entrega em formato online, por exemplo, que varia aí, hoje em dia, principalmente nesse pós-pandemia, varia da instituição de ensino, a gente tem um pedido entre 3 e 5 pranchas, tá? Porque o online, a gente sabe que o formato é menor, é igual esse slide aqui, então eu tenho que colocar informações de uma maneira legível para quem está corrigindo ali no computador, então eu não posso colocar letras tão pequenas, enfim, a gente acaba indo para 3 a 5 slides de fundamentação teórica, e nas pranchas a gente acaba às vezes até tendo metade de uma prancha 1 e até, dependendo da complexidade da tua temática, uma prancha inteira para fundamentação teórica, tá bom? Mas aí a gente tem uma forma bem mais didática de apresentação, que eu também vou mostrar exemplos para vocês. Então, a diferença bem básica é essa, a gente consegue enxergar já nesse número de páginas que entre a monografia, por exemplo, e as pranchas, vai ter aí um formato diferente para a gente escrever e a gente vai conseguir conferir tudo isso daqui para frente. Agora, vamos entender melhor a função da fundamentação teórica, que é o que muita gente fala. Para que escrever tanto, Débora? Calma que eu vou te explicar. Então, a função dela é realmente embasar o teu tema, sustentar esse tema. Sustentar para quem? Para a banca, inclusive. Então, quando a banca estiver vendo a parte da fundamentação teórica escrita, é quando ela vai falar, nossa, isso aqui é show. Mesmo se lá no início ela pensou, mas eu acho que esse tema nem é tão relevante. Na fundamentação teórica, você mostra que o tema é relevante. Então, essa é uma carga de responsabilidade grande nesse momento. Mas a gente vai entender como fazer, porque aqui está a fundação de uma pesquisa científica. Então, sabe aquela história? Não adianta você investir no telhado da casa, se ela não tiver fundação, ela vai cair. Somos quase que arquitetos, sabemos disso, não é mesmo? Então, assim, quem sustenta essa fundamentação teórica é quem pode, não somos nós. Isso significa que a gente coloca lá a culpa nos autores renomados para fazer essa justificativa dessa fundamentação teórica, dessa discussão. Por que discussão que a gente fala no artigo? Porque é uma discussão entre autores renomados. Então, pensa assim, você quer fazer essa temática, certo? Só que aí, o que acontece? Você está na faculdade de arquitetura. Talvez essa seja a tua primeira vez em contato com uma pesquisa científica. Mas existem autores que estão estudando há muitos anos a mesma temática. Às vezes há 2, às vezes há 5, há 10, há 50 anos. Tem autores que estão lá velhinhos e passaram a vida inteira estudando sobre isso. Então, você vai colocar essa responsabilidade para você? Não, né? Você vai colocar essa responsabilidade para esses autores para que eles consigam discutir sobre esse assunto que você escolheu. Então, não vai ouvir o seu Zezinho e nem falar, que eu já corrigi TCCs que falavam assim, é segundo o seu fulano que morava no local. Não, gente, não é o seu Zezinho, não é o fulano que mora no local. Por mais que essa seja uma boa intenção, né? Então, eu vou perguntar como é esse local para esse morador, para ver se eu realmente tenho que fazer essa intervenção. Nossa, muito show, mas não aparece na fundamentação teórica.
Isso, se você for fazer, vai aparecer lá na parte de discussão, resultados, né, que é uma parte diferente do teu artigo, ou então na parte de análise da realidade, da monografia, né, nessa parte também da realidade que vai estar nas pranchas, que isso é uma forma de interpretar a realidade com os olhos dos locais, que pode ser através de entrevista e tal, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Só que não confundam com a fundamentação teórica. Fundamentar, sustentar, né, teoricamente, trazer essa referencial teórico, isso significa que são autores renomados que vão discutir. Então, também nem o seu Zezinho e nem as vozes da sua cabeça. Isso significa que todos os parágrafos que você for escrever, eles devem ser referenciados. Sabe a referência? Que lá no final do parágrafo a gente coloca a citação, da onde que a gente tirou aquilo? Pois é, a gente vai falar um pouquinho mais, principalmente nos bônus, sobre algumas normas de citação e tudo mais, referenciação, mas aqui saibam que a gente precisa escrever todos os parágrafos embasados num debate entre autores. Então, agora vamos para mais exemplos práticos para vocês entenderem. E vejam como cada etapa da pesquisa científica ela vai ter um link com a etapa anterior. Lembra que a gente falou sobre a importância de pensar bem na tua temática e de realmente trazer um embasamento para esse tema desde lá do título? Então, a temática ela nunca vai ser simples, ou seja, nessa etapa aqui da fundamentação teórica, quando te perguntarem o tema, provavelmente você já vai ter um título, né, mais estruturado e um recorte, né, ou seja, uma delimitação desse tema. Ou seja, você já não terá mais um hotel, uma casa, um teatro, um centro esportivo. Quando te perguntarem, aqui eu coloquei o exemplo do centro esportivo, né? Que ele era lá a temática base, aquele grande tema que você colocou lá no início do semestre. Agora, você já vai estar com isso delimitado em um exemplo que eu coloquei aqui, foi o papel do esporte na inclusão social, as relações entre arquitetura, meio urbano e esporte. Esse pode ser um tema meu, tá? Então, assim, ele veio do centro esportivo, mas aqui, pelo meu título, eu já consigo explicar muito do que eu vou mostrar na fundamentação teórica e vocês já vão entender o porquê. Guardem esse exemplo, anotem aí para vocês entenderem como vai ser gerada a fundamentação teórica a partir do título. Então, depois desse módulo, se vocês verem assim, nossa, acho que o meu título eu tenho que mudar ele, deixar ele mais delimitado. Então, volta lá, revê a parte do título, as aulinhas e tudo mais, que agora você já está amadurecendo essas ideias, porque o que acontece? A partir de agora, quando você tem um título já super embasado, já consegue dar origem aos tópicos da fundamentação teórica de uma maneira muito mais simples, que é o que a gente vai ver. Então, lembram que lá na introdução a gente costumava dividir, né, esse título, esse tema, entre os pontos positivo e negativo para dar origem à problemática justificativa e depois objetivos. Só que aqui a gente também vai separar, mas não entre positivo e negativo. Aqui a gente vai separar entre diferentes temas que vão formar o teu título. Então, por isso que eu falei, quando o título está bem composto, ele já está bem coerente, a gente consegue dar origem aos tópicos da fundamentação teórica de uma maneira muito fácil. Esse esqueminha aqui também é um esquema para vocês guardarem, para entender como separar o título de vocês nos tópicos da fundamentação teórica. Lembrando que a gente vai criar sempre uma linha de raciocínio para essa fundamentação teórica. Só que essa linha de raciocínio, ela recebe subdivisões, principalmente na monografia. Dentro do artigo, a gente vai poder escolher se a gente quer realmente fazer essa subdivisão com subtítulos. Porém, a subdivisão, para vocês entenderem a linha de raciocínio, ela tem que existir, até para ficar mais fácil de vocês fazerem a busca lá de artigos direto para o que vocês precisam, sem baixar um monte de coisa do Google Acadêmico que vocês não vão utilizar. Então, isso aqui está linkado com a aula bônus para otimizar a escrita científica, tá? Que depois desse módulo eu sugiro que vocês vejam para entender como vocês vão dar esses passos. Mas aqui, se vocês anotarem esse esquema, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Então, a gente tem o título da pesquisa aqui como essa parte central, e esse título vai ser subdividido entre título 1 da fundamentação teórica e título 2 da fundamentação teórica. Então, assim, daí depois de cada título desse, ainda assim, ele recebe subtítulos, subdivisões, tá? Então, por exemplo, se o item fundamentação teórica de uma monografia for o item 4, então você vai ter lá 4, fundamentação teórica, 4.1, título 1, e aí 4.2, título 2. Mas, se você ainda receber outros subtítulos, você pode ter 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.3. Então, assim, você vai mudando sobre isso e vai fazendo essa subdivisão, tá bom?
dentro do artigo é o que eu já expliquei. Você pode deixar esse subtítulo em evidência ou não, mas essa linha de raciocínio é importante que você crie, e mesmo assim crie o subtítulo para você entender qual é a linha de raciocínio que você precisa construir dentro da tua fundamentação teórica, tá bom? Vamos resgatar o exemplo que eu tinha dado anteriormente? Então, se o título for O papel do esporte na inclusão social, as relações entre a arquitetura, meio urbano e o esporte. Ok. O que eu posso subdividir aqui? Bom, título 1 da fundamentação teórica pode ser Esporte e a sociedade brasileira. O título 2, saiu aqui. O título 2 da fundamentação teórica pode ser a arquitetura como agente da unificação socioespacial. Por quê, gente? Porque aqui eu estou falando dessa primeira etapa do título. Olha lá, vamos até grifar aqui para vocês verem. Então, assim, o papel do esporte na inclusão social, ele está relacionado diretamente com esse título 1 da fundamentação, que é o esporte e a sociedade brasileira. Porque eu preciso falar sobre essa relação entre o esporte e a sociedade brasileira para entender ali qual que é o papel do esporte na inclusão social. Porque se eu estou falando de inclusão social, eu estou falando de uma sociedade segregada, certo? Então, eu estou afirmando isso, porque esse é o nosso olhar, né? A gente entende que no Brasil o esporte ele tem um papel muito importante dentro da inclusão social. Isso eu já confirmei na introdução, então eu já trouxe dados para mostrar, lembrem-se disso. Vocês já estão entendendo mais sobre a temática de vocês. Então, agora eu estou relacionando o papel do esporte na inclusão social com essa história que eu tenho que contar. Qual é a do esporte da sociedade brasileira? Eu não preciso falar isso do mundo, eu posso falar isso a nível de Brasil, porque eu vou achar bastante referência e eu não vou viajar na maionese, eu estou indo bem direto ao ponto aqui. E essa parte 2, arquitetura como agente da unificação socioespacial. Por que disso aqui? Porque eu falei as relações entre a arquitetura, o meio urbano e o esporte. Então, eu tenho que mostrar qual é esse papel da arquitetura como agente da unificação socioespacial? Então, a arquitetura ela também tem o poder de unir a sociedade e o espaço? Tem, porque ela comunica no meio urbano. Eu já vi isso na minha introdução. A arquitetura ela tem um papel na parte de segurança ou insegurança para a sociedade. A arquitetura ela tem um papel de chamar a atenção ou de repelir as pessoas. Então, assim, existe uma interação entre a arquitetura e o meio urbano, né? A arquitetura existe dentro do meio urbano. Então, eu tenho que entender como é que isso significa. Só que aqui eu não quero falar só da parte ruim, não. Então, eu quero trazer essa arquitetura como agente da unificação do espaço e, consequentemente, da unificação da sociedade. Então, assim, se eu estou propondo, vamos pensar agora da relação do TCC1 com o TCC2. De onde que surgiu essa minha temática? Bom, surgiu da vontade de eu fazer um centro esportivo. Por quê? Bom, porque eu acho que esse investimento no esporte é importante para uma cidade e na minha cidade não tem esse investimento. Então, é uma coisa que iria unir as crianças carentes, ia trazer um desenvolvimento para a cidade, enfim. Então, eu parti, assim, de um problema, de uma vivência minha lá para escolher esse grande tema, né? Um centro esportivo, porque a gente naturalmente pensa em arquitetura, né? A gente, lembrem lá das primeiras aulas do curso. Agora, eu defini o meu título, né? Principalmente ali depois da introdução. Eu coloquei esse título aqui porque eu vi que, nossa, super casava com o que eu precisava mostrar. Então, esse título ficou o meu título. Agora, na fundamentação teórica, então eu preciso subdividir isso aqui. Por que eu gosto dos títulos com 2 pontos? Porque a gente tem, né, como se fosse um grande tema e a especificação desse tema. Então, é ali a minha familiaridade. O que eu quero propor com isso? Então, é porque eu consigo fazer essa divisão da fundamentação teórica de uma forma muito mais fácil, tá? Então, fica aqui a dica para vocês. Vamos ainda mais a fundo nisso? Então, o primeiro subtítulo ali da fundamentação teórica era o esporte e a sociedade brasileira. Lembram que eu falei que esse subtítulo ainda ia receber subdivisões? Então, era o 4.1 e aqui a gente vai 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3. O que eu dividi aqui para vocês entenderem? Porque cada item desse vai contar uma história, para que lá no final a gente consiga chegar num consenso desses autores, mostrando que a nossa temática ela é relevante, lembram? Então, assim, nesse exemplo, o esporte e a sociedade brasileira. O que eu vou contar primeiro? A fragmentação da sociedade brasileira. Então, eu tenho que contar que a sociedade brasileira é dividida entre ricos e pobres. E isso acontece desde muito tempo. Nossa, Débora, eu vou ter que abordar tudo isso lá, tipo, da parte da colonização, não sei o quê. Não, de uma forma muito resumida você vai falar sobre isso. Você não vai, porque senão você vai estar entrando num TCC de história, né? E não é essa a intenção.
A intenção é chegar nessa relação do esporte e da sociedade brasileira. Então, isso vai ser muito resumido. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de pesquisar artigos, vocês não vão ficar lá pesquisando 1000 artigos sobre essa questão da fragmentação da sociedade brasileira. Não vão. Né? São algumas coisas que vocês vão pegar, ideias de autores principais sobre isso, e aí vão colocar aqui. 1.2, né? Então, o esporte como agente da transformação. Então, se eu falei antes que a população brasileira ela é fragmentada, ela é dividida, aqui eu já trago o esporte como um agente da transformação. Por quê? Porque o esporte ele transforma essa realidade. E aí, no 1.3, eu já vou falar sobre o impacto da inclusão social em outras esferas do país. Porque aí eu trago uma super justificativa desse tema. Então, eu estou aqui colocando como esse tema importante, como lá na frente o meu centro esportivo, eu vou ter total certeza de que é importante fazer isso aqui. Então, essa é uma etapa para vocês mostrarem essa fundamentação do tema para a banca, mas também para te gerar segurança sobre o tema que você escolheu. Então, isso é muito bom. Tem gente que fala, ai, que saco, fundamentação teórica. Não é que saco. É um momento super importante que você pode utilizar para entender realmente, nossa, de onde vêm as coisas? Nossa, qual a relação disso com isso? E prestem muita atenção nessa linha de raciocínio da história. Que vocês têm que realmente formar uma historinha com início, meio e fim para esse grande tópico. Isso aqui pode demandar mais tempo, mas é um tempo que vale a pena, porque ele evita o retrabalho. Lembrem que ao final da fundamentação teórica, vocês já vão sair provavelmente com os estudos de caso engatilhados. O que vocês precisam saber sobre isso? Então, vocês vão entender que aqui vocês precisam conhecer muito bem o assunto que vocês estão falando, beleza? Vamos para o próximo item ali. O item 2, ele falava justamente sobre a arquitetura como agente da unificação socioespacial. O que eu coloquei aqui? Precisa ser o mesmo número de tópicos do anterior? Não precisa, tá? Então aqui eu coloquei 2 só para vocês entenderem que não precisa e, assim, dá para dar continuidade a essa linha de raciocínio. Mas para mim o ideal seria abordar o impacto da arquitetura na malha urbana, né? E malha urbana também. Então, assim, qual é esse papel da arquitetura? Bom, num ambiente vocês vão encontrar autores que vão falar, né? Autores principalmente da área de urbanismo, se forem para esse tema, né? Isso que eu tô falando, que vão falar sobre esse impacto da arquitetura, porque existem locais que têm uma arquitetura, né, um elemento arquitetônico degradado e que ele impacta totalmente no entorno, ou seja, no sentimento de insegurança, as pessoas começam a não andar por ali, né, começa a favorecer somente a circulação de carros, porque as pessoas consideram aquele ponto da cidade como um ponto só de trajeto, né, de passagem, então não é um ponto de permanência, começa a ficar perigoso, começa a ficar ruim mesmo, as pessoas não querem morar nesse local, não querem ter comércio. Então, assim, o impacto da arquitetura na malha urbana. Só que quando acontece o contrário, isso também é positivo. Então, vocês podem trazer dentro desse tópico esse debate dos autores falando dos dois lados. Por quê? Porque se eu falo que a arquitetura pode ser super ruim quando ela está degradada para essa malha urbana, ela também pode ser super positiva quando é uma bela arquitetura. Isso não significa arquitetura de luxo, mas quando eu tenho um local coerente, um local agradável de se circular. Então, isso é como se eu estivesse relacionando lá na frente com o meu projeto do próximo semestre, falando assim, olha, eu não vou cuidar só daquele elemento arquitetônico, eu vou chamar as pessoas para irem ali praticar o esporte, porque eu já mostrei como o esporte é importante nesse local, mas eu também vou estar chamando as pessoas para conhecerem esse edifício, né? Esse elemento arquitetônico mesmo, e eu vou estar promovendo uma cidade viva ao redor desse edifício. Então, vê como tudo se relaciona lá na frente? Depois eu vou poder trazer lá no TCC Projeto, vou poder trazer um conceito desse na prancha. Então, assim, pensem nisso, sabe? Pensem lá na frente. O próximo item ali, 2.2. Arquitetura de fora para dentro e de dentro para fora. O que eu quis dizer com isso? Então, assim, lembrem que ali o título era Arquitetura como agente da unificação socioespacial. Mas eu tenho que falar, eu até separei em subtítulos aqui, né, que é uma linha de raciocínio que eu criei para falar desse subtítulo 2.2, que é como que a arquitetura chama quem está em volta e muda esse entorno, e também a arquitetura seguindo uma função específica. Então, assim, não é só sobre eu ter um elemento arquitetônico importante ali, mas é sobre eu ter um elemento arquitetônico para o esporte. Então, quantas pessoas, quantas crianças que moram na periferia, por exemplo, que nunca teriam contato com uma edificação propícia para praticar esporte? E o quanto isso é importante para elas.
Ai, que legal, então eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a arquitetura seguindo a função específica, né? E aí eu vou falar especificamente aqui do espaço do esporte. Vou falar da casa? Não, eu não vou para esse lado. Então, na hora de selecionar os artigos, vocês já vejam que não é para falar sobre outros tipos, né? Eu não vou falar sobre a arquitetura do hospital, não vou falar... Não, já tenta ir aqui para a arquitetura do esporte, né? O espaço do esporte, a importância da gente ter. Ah, se é um local para praticar, para ter a prática do skate, então que seja um lugar preparado para isso. Por quê? Porque senão as crianças vão andar na rua. Por quê? E qual é o problema disso? Bom, o problema de andar na rua de skate, talvez nessa região aqui, é que é do lado de uma BR. Então, né, você já trouxe lá na parte da introdução que a probabilidade de acidentes ou a taxa de acidentes nessa região era muito grande, de atropelamento. Então, você quer tirar essa criança da rua e colocar ela para praticar esse esporte num local específico para isso, para proteção dela e segurança. Entendem como toda essa linha de raciocínio ela tem que ter uma coerência? Então aqui, igual eu já comentei com vocês, quando a gente tem essa fundamentação teórica feita, a gente entende também que tipo de estudo de caso a gente tem que ter. Né? Esse não é um papo para agora, então eu não vou me aprofundar agora para que vocês não se preocupem com estudos de caso já, porque a gente vai ter um módulo falando só sobre estudo de caso. Só que eu quero que vocês prestem atenção em toda essa importância de definir bem a fundamentação teórica e falar que, por mais que eu estou trazendo aqui exemplos para vocês, que não é super simples de definir. Então, se vocês tiverem que investir um tempo a mais, né, nessa parte de criação dos itens da fundamentação teórica, entender qual história vocês devem contar, façam isso. Se for necessário, separe ali esses subtópicos para vocês entenderem essa linha de raciocínio e mostra para o orientador de vocês. Tá? Fala assim, ó, o que você acha de eu colocar essas coisas aqui na fundamentação teórica? Traz ali os tópicos. Ele vai falar que sim ou que não, ou vai sugerir alguma mudança muitas vezes, mas talvez ele até sugira a bibliografia para vocês, algum livro que ele acha importante, enfim. Então, utilizem essa informação do orientador também. Beleza? Essa aula é um pouco mais comprida. Se precisarem, revejam ela, porque ela está muito rica de informações realmente, tá bom? Na próxima aula, vamos para os exemplos.